Essa é a oficina Hotworks. Olá, essa é a oficina Hotworks e hoje nós vamos falar sobre o paquímetro. O paquímetro é um instrumento de medição. Essa aula vai ficar chata pra caramba. Uau! Se inscreva no canal, pessoal. Eu sou o Fabiano e essa é a oficina Hotworks. Nós vamos falar do paquímetro hoje. Tá aqui o paquímetro, pessoal. Paquímetro, para que serve? Para fazer leitura, né? Claro, né? Seria bom se ele lesse, né? Sem a gente precisar estar fazendo muito esforço. Então, se você quer não fazer muito esforço, você é preguiçoso igual a eu. Só que eu sou um preguiçoso, mas que não comprei ainda. Mas vocês podem comprar um digital, e não precisa ficar lendo esses tracinhos chatos, né? Mas como eu não tenho o digital, eu tenho esse cheio de tracinho, de risquinho, que é o analógico aqui, ó. Então nós vamos aprender a ler esse analógico, tá? Então, pessoal, nós temos aqui o paquímetro, né? Nós temos as orelhinhas do paquímetro, tá? Orelhinha fixa, e essa é a orelhinha móvel, ó. Orelhinha fixa fica paradinha, e a orelhinha móvel se move. Então a gente consegue fazer leituras assim. Então eu quero ler algo assim. Então a gente usa as orelhinhas, né? A gente quer fazer uma leitura, quanto mede meus dois dedos aí, ó. A gente vai medir, ó. Quanto que mede meus dois dedos? Então vai medir aqui. E profundidade, né? Então nós temos aqui então a haste de profundidade. Quanto mais você desloca, maior é a haste, maior é a medida, né? Nós temos então a escala aqui em milímetros. Escala fixa em milímetros. Nós temos o nônio. O que é o nônio? Nós temos aqui em cima o nônio de polegadas. Nônio de polegadas. E aqui nós temos o nônio, o vernier em milímetros. É o impulsor, onde você vai com o dedinho e vai fechando ou vai abrindo. Aqui em cima a gente consegue, ó, travar. Fiz uma medida, não quero que ela saia do lugar, então eu travei, né? Parafuso de trava. Nas medidas aqui nós temos os encostos, né? Encosto fixo e encosto móvel. Então basicamente é isso. Bom, pessoal, tem aqui, ó, pode fazer uma medida. Então a gente pode medir a parte interna usando as orelhinhas, ó. Assim. Quero medir a externa, assim. Quero saber quanto que tem de profundidade daqui até lá dentro, ó. Assim. Então, com o paquímetro a gente faz esse tipo de medidas lineares. Muito bem, pessoal. O paquímetro, a gente precisa saber da resolução dele, para que a gente possa fazer qualquer tipo de leitura. A diferença entre a escala fixa e a escala móvel de um paquímetro pode ser calculada pela sua resolução. A resolução é a menor medida que o instrumento oferece. E a gente tem, então, resoluções de 10 divisões, que é uma resolução de 0,1 milímetro. Temos divisões de 20 divisões, que nós temos a 0,05, 5 centésimos de milímetro. E aí nós temos de 50 divisões também, que nós vamos ter 0,02 ou 2 centésimos de milímetros de resolução do nosso paquímetro. Isso quer dizer que é quantidade de divisões que a gente vai ter no nosso nônio, que é essa parte móvel aqui, a parte de baixo ou a parte de cima, tá? Muito bem, então a parte fixa dela, ela é equivalente a uma régua, né? Então nós vamos ter aqui, ó, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Divisões de 1 milímetro. Então, vamos lá. Divisões de 1 milímetro. 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na escala de baixo também a gente vai ter então essa resolução, tá? Seria a quantidade de tracinhos que a gente vai ter no paquímetro. Esse paquímetro que eu tenho aqui, não sei se vai conseguir pegar, ele tem resolução de 0,05, tá? Então nós temos um nônio com 20 divisões, certo? Que equivale 1 milímetro, ele tem 20 divisões, que nós vamos ter então resolução de 0,05, 5 centésimos, tá? Então nesse caso desse paquímetro aqui, a gente vai ter essa parte de baixo sendo assim, ó. Então, pula 1, porque é a metade. Aí temos o 1, pula, temos o 2, pula, temos o 3, pula, temos o 4, pula, temos o 5, pula, temos o 6, pula, temos o 7, pula, temos o 8, pula, temos o 9. Aqui tem que pular mais um, 0. Muito bem. Chato isso, né? Como é que a gente vai fazer então essa leitura, tá? Então nós temos essa resolução, que o nosso paquímetro, esse aqui ele tem 20 divisões, e cada uma das divisõezinhas que a gente tem aqui equivale a 5 centésimos pela escala de resolução, tá? Muito bem, então nós estamos fazendo uma medida. Vamos medir esse quadrado que está aqui. Vamos medir o quadrado que está aqui. Medimos o quadrado. O que acontece? A gente tem uma medida na escala fixa, tá? Que nesse caso aqui, o 1 equivale a 10. Só que o 0, o terceiro tracinho depois do 1. Isso significa que a gente tem 13 milímetros. De 13 milímetros que a gente obteve aqui, ó, medindo dentro desse quadradinho que está aqui. Então a gente conseguiu ter 13 milímetros. Então vamos fazer de conta então que a gente vai pegar então uma medição, que nem aqui já está aberta, né? E aqui então, esse tracinho, vamos fazer de conta que ele se coincide com esse que está aqui do 1. Na hora que a gente abriu, esses tracinhos aqui se coincidiram. Então a gente já tem uma medida de 1 milímetro. 1 milímetro. Tá? Cada vez que você chega no final dele, no 10, a gente vai ter 1 grande. Tá? Eu fiz essa marcaçãozinha aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas no paquímetro, essa escala fixa que tem aqui, ó, ela não tem a numeraçãozinha. O 1 vai estar solito, ó. Vai estar sozinho, né? E a gente sabe que cada tracinho desse daqui equivale a 1 milímetro. Se a gente fizesse uma leitura e se coincidisse, vamos dizer que o 3 aqui, ó. O 3 significa então que passou 30 milímetros para frente. Seria assim, ó. Passou 30 milímetros para frente e nós temos a leitura do 0 alinhada com o primeiro tracinho depois do 3. Então nós vamos ter o que? 30 que já passou, mais 1. Então nós vamos ter 31 milímetros. Muito bem.
Mas a gente consegue fazer umas medidas mais. Mas vamos fazer de conta então que passou um pouquinho aqui do 30, aqui ó, passou um pouquinho, tá? E o zero do nosso nônio aqui ó, ele não alinhou, ele não está alinhado, ele passou, ele está desalinhado, ó. Então nós temos um pouquinho mais do que 1 milímetro. Ele passou. Se ele tivesse alinhado com o primeiro tracinho, a gente ia ter 31 milímetros. Mas ele passou um pouquinho. Ele não conseguiu se alinhar. Ele está defasado, passando um pouquinho. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar agora os demais tracinhos aqui e ver qual que se alinha. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 7. Olha como o 7 aqui, ó, nesse caso, ele está alinhado com esse tracinho que está aqui, ó. Então o que a gente tem? A gente vai ter uma medida de 31,7 milímetros, que é o que a gente tem aqui. Observe bem no 3 que passou o primeiro risquinho. E aí, vamos olhar o número 7, que está aqui embaixo, ó. 7. E foi o 7 que se alinhou com um risquinho de cima. Você poderia olhar qualquer número deles. Qualquer número que se alinhasse com qualquer risquinho, essa seria a medida, tá? Então, nesse caso, desse paquímetro, a gente conseguiu ter 31,7 milímetros nesse paquímetro. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. A gente está mexendo no nosso paquímetro e aí então deu o número 5, tá? 5. Se o zero ele tivesse alinhadinho, ó, o zero alinhadinho com o tracinho do 5, nós íamos ter o que? 50 milímetros. Só que o que acabou acontecendo? Ele passou um pouquinho. Agora a gente precisa olhar qual desses outros números que se alinhou, que mais se alinhou em relação aos que estão aqui em cima. E aí vamos procurando, a gente pode olhar aqui, que nesse caso aqui a gente também tem um alinhamento do 3, ó. 3 alinhadinhos. O que mais se alinhou, vamos fazer de conta, que foi o 3. O que significa que nós temos 50,3 milímetros. Fazendo aqui uma conta, ajustando bem aqui, 50,3 milímetros. Número 5, passou um pouquinho do número 5. Vamos olhar o 3 aqui. Esse foi o número que mais se alinhou, ficou alinhadinho exatamente com o número de cima. Então, com essa escala desse paquímetro, a gente faz esse tipo de leitura, desse jeito. Então, nós aprendemos que o paquímetro é um instrumento de medição, que ele faz medidas lineares. Nós podemos medir, então, o tamanhozinho de um orifício com as orelhinhas do paquímetro, medidas internas, podemos fazer medidas externas, medidas de profundidade, usando a haste de profundidade. Quando o zero se alinha perfeitamente com os risquinhos, ele é um número inteiro. Quando o zero ele passa, fica no vão entre os risquinhos, nós devemos então procurar
na parte de baixo. Aqui a gente está falando de milímetro, tá? A gente não está fazendo medidas em polegadas, tá? A gente procura no nônio de milímetros qual que é, dos próximos à direita, qual é o risquinho que se alinha. O 0, ele vai dar a medida exata. Se ele passou, a gente precisa então procurar nos risquinhos qual é o que mais se alinha, para que a gente tenha então a medida daquele milímetro quebradinho. 20,3, 20,4, 25. Tem paquímetros que você consegue ter 20,47. Esses são os de maior precisão, né? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Como ler um paquímetro. Então, se vocês forem um pouquinho preguiçosos igual eu sou preguiçoso, mas eu não comprei ainda, né? Eu sou mais preguiçoso do que vocês, porque eu tenho que ficar lendo e mostrar assim. Mas compra o digital, que ele já, na hora que você abre, ele já mostra o número certinho. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Se inscreva no nosso canal se não é inscrito. Até a próxima. Tchau!